crianças. Pessoal, voltando à nossa pilantragem. O mundo das finanças, o lugar de Schneider, Jacob, Abraão, Sarah, Goldstein, Goldberg, Iceberg, tudo a mesma coisa. Bom, o mundo das finanças. O mundo das finanças, quando você olha assim, o que é o capital financeiro, a ideia mais simples é essa aqui. Você tem gente que poupa dinheiro, não pode gastar tudo o que tem, e aí faz o quê? Investe nas empresas, e as empresas dão para esses poupadores, né, os papéis, né, as ações, títulos, obrigações, o nome pouco importa. Papel, né, que diz que o cara que pôs dinheiro na empresa vai ter direito ou a um rendimento, ou um rendimento anual, mensal, depende. Tem vários tipos de contrato. Basicamente isso. Só que isso fica mais complexo com o tempo, que aqui só tem dois polos, os poupadores e as empresas. Vai surgir mais coisa no meio aí, que é uma verdadeira indústria, a indústria da finança, que é isso aqui, ó. Quando você vai ver aí a quantidade de empresas ligadas no que se chama de capital financeiro, né? Capital financeiro, isso aí já é coisa do passado. É todo esse sistema de instituições e de agências que vão funcionando como intermediadores financeiros, que emitem papel, vendem um contrato para outro contrato e assim por diante. São bancos de investimento de fundos, né? Bancos de investimento. Tem um negócio chamado banco de investimento que não tem nada a ver com banco comercial. Tem um banco de investimento que não tem conta corrente, agência na rua e assim por diante. O Bradesco é um banco comercial, que se chama de banco comercial. Você vai lá, abre uma conta, pede empréstimo, tira um cartão e assim por diante. Mas o Bradesco tem um banco de investimentos, uma financeira. Uma não, várias, não é? Para vários ramos, não é? E tem bancos que só são bancos de investimento. Só funcionam para isso, para pegar dinheiro de investidores, criar fundos especiais e aplicar em determinados negócios, né? Títulos, né? As seguradoras, por exemplo, participam disso também. Uma seguradora de automóvel, de negócios, de incêndio, de tudo, de empresas, de indivíduos, etc. Uma seguradora tem negócio tudo quanto é canto. AGF, Sul América, não sei o que, esses grandes grupos de seguradoras, né? Eles têm um dinheiro em caixa enorme, né? Com os seus pagamentos de prêmios e de prestações, né? De seguros. O que eles fazem com esse dinheiro? Esse dinheiro eles aplicam em papéis dos mais variados tipos. Esse valor não fica parado. As grandes empresas que têm sobra de caixa aplicam em capital financeiro, em fundos financeiros, compra papel do governo para render dinheiro. Ao invés de aplicar na sua própria produção, aplica em papel, que rende muito mais, não é? Então você tem um mundo de aplicações financeiras que é muito diversificado. Participam as seguradoras, caixa de pensão, as apólices de seguros, fundos de pensão, os fundos de pensão de aposentadoria complementar ou aposentadoria privada. No Brasil são pequenos, mas nos Estados Unidos, por exemplo, os fundos de pensão são um dos grandes investidores de recursos em tudo quanto é canto. Tem uma universidade brasileira, por exemplo, que hoje é propriedade de um fundo de pensão, praticamente. De um fundo de investimento que o fundo de pensão é o maior participante, a Inhembi Morumbi. Foi comprado por um fundo americano, que é um fundo de investimento desse tipo. Comprou numa universidade no Brasil. Previa Pet são fundos de investimento, são fundos de pensão que funcionam com grandes investidores. Vão botando seu dinheiro em papéis, em empresas, etc., para render com o tempo. Então, o mercado financeiro é esse universo muito grande, né? De Schneiders e Jacobs.
O jogo do capital financeiro é um jogo sempre, o jogo das empresas financeiras é esse jogo de absorção, planos, acordos, etc., que vão redesenhando o sistema. Mas o sistema em si é a grande rede, né? É uma grande rede dessas agências, desses intermediadores financeiros. Eles chamam de intermediação. A intermediação financeira no capitalismo moderno não é o banco. São essas outras, não é o banco tradicional, são essas outras grandes empresas, o banco de investimento, a corretora de valores e assim por diante. Porque o capitalismo foi se transformando ao longo do tempo. E não só o capitalismo financeiro, o próprio capitalismo produtivo. Por exemplo, o que significava, em 1950, para os americanos vender automóvel, ou vender geladeira, ou vender máquina de costura? A primeira fábrica americana com filial no exterior, raro isso. Uma empresa produtiva de um país criar uma filial produtiva no outro. Era muito raro. Num ou no outro setor, um frigorífico, uma refinação de milho, etc. Mas era raro também, era pequeno. Não era tão significativo. A exportação de capital dos países centrais, né? Europeus ou americanos, etc., para os outros países era em que coisa? Em que ramos? Comprar terras, comprar minas, mineração, né? Comprar poços de petróleo e serviços públicos. Serviços, por exemplo, como eletricidade, por exemplo, a Light. A Light se instala em vários países, aqui no Rio, inclusive, no Brasil em geral, né? Mas aqui ficou famosa, né? Porque a Light era o povo canadense, que na verdade era americano, né? Que comprava aqui o serviço do quê? De energia elétrica, né? E investia nos transportes também, bonde, né? O sistema de bondes era um sistema dominado por ingleses e americanos. A palavra bonde não existe em português. A palavra bonde vem de onde? É inglesa. Bonde, em inglês, quer dizer título. Título, papel. Não existia no mundo. O que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? Um negócio interessante. Os americanos começaram a investir de outro jeito no exterior. Os americanos primeiro, depois vieram os alemães, os franceses, os japoneses, etc. Mas os americanos eram a vanguarda, como sempre, do capitalismo. E eles começaram a montar réplicas das fábricas deles em outros países. Ao invés de vender automóvel na Europa ou no Egito, eles montaram na Europa e no Egito mesmo, no duro, uma réplica da Ford deles de Detroit. Então, ao invés de exportar o carro para lá, eles exportavam pedaços dele, matéria-prima, peças, etc., montava lá na Europa ou no Egito e vendia lá. E gerava lucro lá e remetia para a matriz. Fizeram o mesmo no Brasil. No começo dos anos 50, montaram uma réplica da fábrica Ford de Detroit lá em São Bernardo. Assim que nasceu o ABC. O ABC nasceu dessa maneira, praticamente, com réplicas, né, dessas indústrias, né, centrais, dos países centrais, no Brasil. Isso é a transnacionalização do mundo produtivo. Produtivo, das fábricas mesmo. Montava tudo, né, e depois revendia nos Estados Unidos, ou lá mesmo, no México, ou para outros países a partir do México. Todo o norte do México virou americano. É por isso que é o que é hoje. O norte do México hoje é faroeste, né? Faroeste americano. Né? Isso aí foi uma transnacionalização para um país vizinho, né? Dos Estados Unidos para o México, aproveitando o fato que tinha mão de obra mais barata para montagem, que não pagava imposto, que não tinha restrição ambiental e assim por diante. Aproveitava essas coisas. Mas os americanos fizeram isso lá no México, que fizeram no mundo inteiro, como os japoneses fizeram em toda a Ásia. Os japoneses, que são os americanos da Ásia, né, se transformaram nos americanos da Ásia. Né? Os japoneses fizeram isso com toda a costa da Ásia. Né? Eles foram instalando fábricas deles na China, na Tailândia, em Hong Kong, na Malásia, em Singapura e assim por diante. Foram exportando suas fábricas também. Aliás, mais ainda, porque o Japão é desse tamanhinho, né? Então tinha que se expandir dessa maneira. Aliás, eles produzem muito automóvel, mas eles são inteligentes e não compram os automóveis. Claro, tem muito automóvel por capita nos Estados Unidos, mas tem muito menos no Japão. O transporte deles de massa é basicamente transporte coletivo.
não individual. Grandes sistemas de trens e assim por diante. E a China, por exemplo, a China continental, o que é chama de China ex-comunista, né? A China virou um lugar de investimento europeu, americano, japonês importante. Toda a industrialização da China atualmente é muito movimentada por empresas filiais dos Estados Unidos ou fornecedoras de empresas americanas. Tem empresas americanas que não produzem nada nos Estados Unidos. Aliás, tem empresas americanas que não produzem nada mesmo. Aquela empresa de tênis, a Nike, não faz um pé de sapato. Ela compra tudo pronto. Ela produz a marca, o desenho, a propaganda. Empresas como a Apple, por exemplo, são meio americanas, meio do mundo. Produzem quase tudo fora dos Estados Unidos. Tem muitas outras empresas que funcionam desse modo. Essa é a transnacionalização do mundo produtivo. E o mundo produtivo foi se transformando num mundo de exportações cada vez mais sofisticadas. As exportações dos países do mundo, nesse negócio de exportação e importação. Eles exportam muita coisa, mas a exportação e importação deles com relação ao produto é bem menor, por exemplo, do que a Alemanha, França, etc. Mas as exportações vão crescendo ao longo do século e, sobretudo, um negócio importante é que elas vão mudando de cara. O capitalismo baseado na exportação de bens primários, né, alimentos e importação de bens industriais, exporta café, feijão, sei lá o que mais, algodão, e importa tecido, sapato, máquina, etc., televisão, isso já é coisa menos atual, uma coisa desatualizada. As exportações agrícolas na história do mundo vão diminuindo. A agricultura era a grande exportadora, ou uma exportadora grande, já nos anos 50. Quase 40% do que se exportava e importava no mundo, o comércio internacional, era baseado em produtos agrícolas primários, sem tratamento, brutos. Quando você vai ver, atualmente é menos de 10%. Menos de 10% do volume do comércio internacional é de produtos agrícolas. O resto é de produto industrial e semi-processado, semi-industrializado. A industrialização, a exportação vai mudando de natureza e mudando de lógica. Um dos maiores bens de exportação da Colômbia. Vai sendo fornecido para o mundo inteiro. Ou então frutas frescas. Frutas frescas que saem do Vale do São Francisco, que saem do Chile, que saem do norte da América Latina e que vão de avião para Paris. Em Paris tem fruta fresca de ontem, colhida ontem no Chile. Você tem num supermercado de Paris, você tem o mundo inteiro fornecido ali, porque ontem foi colhido lá na Ásia, na América Latina, não sei onde. Esse tipo de comércio vai crescendo de uma maneira absolutamente maluca. E é comércio por via aérea, por avião. O que significa que a especialização dos países vai se... Quer dizer, aquela história de o país rico é o país industrial, né? O país que produz muito aço, muito caminhão, muito navio, muito carro e assim por diante. Isso era importante no começo do século. Hoje, os países mais ricos estão se especializando em produzir internamente bens de alta tecnologia, que custam mais caro por unidade e por peso do que um navio, um aço, uma tonelada de aço e assim por diante. Isso fica para a periferia. A periferia se industrializa em bens mais brutos, mais poluentes e menos lucrativos, com menos valor, na história da competição interna. Esse é o caso que eu vou entrar agora. Vejam bem, muita gente diz, olha, no Brasil se inova pouco, se produz pouca inovação tecnológica, se pesquisa pouco. As empresas brasileiras contratam muito pouco cientista e engenheiro para pesquisar, inovar, desenhar, etc. Muito pouco. Comparado com o Japão, Coreia, Taiwan, Estados Unidos, os países europeus, é um absurdo. O Brasil não faz isso. Por quê? Nós somos preguiçosos, vagabundo, burro, não temos? É simples. As empresas brasileiras que teriam condições de investir em inovação, que demora muito tempo para ter retorno, são empresas subsidiárias de estrangeiras. Americanas, alemãs, francesas, japonesas, o diabo.
Onde é que essas empresas fazem inovação? Aqui? Não, elas têm grandes laboratórios nos Estados Unidos. E trazem o desenho pronto aqui. Aqui, no máximo, vai fazer uma retificação, mudar um negocinho para... Depois de fazerem pesquisa aqui. Oi? Depois de fazerem pesquisa e especializarem pessoa aqui. No caso da CSA... Mas os caras vão trabalhar em outro lugar. Isso acontece. Não é tão grande assim, mas acontece. Drenar cérebros do resto do mundo para eles. Eles fazem isso, mas é menos... No Brasil não tem muito isso, não, porque não... Você vai pegando 2, 3, 4, isso acontece. Mas na Índia acontece, não é 2, 3, 4, são 400 mil cada vez. Não, eles vão puxando, né, esse cérebro, principalmente porque você tem já uma tradição cultural mais forte, né? Os hindus são matemáticos desde que nasceram, né? Desde que a Índia nasceu. Aliás, eles inventaram a matemática, a álgebra, né? E assim por diante. Então você tem um fluxo muito grande disso aí. E no Brasil se inova pouco, porque as empresas não têm o menor interesse em inovar, que elas vão inovar lá. E, inclusive, eles recomendam aos países subordinados, no caso o Brasil, que não façam pesquisa, que não tentem ser isso que eles foram no passado. Isso, tem um escritor coreano, aliás, antes dele, tem um escritor alemão, chama Georg Friedrich List, do século XIX, lá, de 1840, 1830 ele foi lá para os Estados Unidos, se entusiasmou com o jeito como os Estados Unidos estavam se expandindo para o oeste, as ferrovias, etc., e escreveu um livro sobre a industrialização da Alemanha. A Alemanha nem existia na época, a Alemanha como país, né? Ela foi unificada só no final do século. O List diz o seguinte: os países avançados, a Inglaterra, a França, principalmente a Inglaterra, ele tinha uma birra com a Inglaterra, que era o centro do capitalismo mundial na época, né? O que os ingleses dizem para nós alemães? Olha, gente, não se industrialize. Olha, gente, não entrem por esse caminho, não façam isso, não façam investimento público, não construam ferrovias, não façam isso aí. Eles dizem, o que eles estão dizendo para nós é simplesmente, não façam o que nós fizemos. Porque a expressão que ele usa é essa: esses caras, depois que subiram por uma escada, jogaram a escada fora. A escada de Jacó, a famosa escada de Jacó. O cara sobe, que é a escada de corda, né? Esse cara sobe e joga a escada fora para ninguém seguir o mesmo caminho. Um escritor coreano, Ah Jong-song, escreveu um livro sobre isso, chama-se Chutando a Própria Escada, explorando essa ideia de como é que os países que tomaram a dianteira, né, na industrialização, na inovação, recomendam para os países retardatários exatamente o contrário que eles fizeram. Eles jogam a escada fora para ninguém seguir o mesmo caminho, para a gente não investir, não criar infraestrutura estatal para se desenvolver e assim por diante. Todo o desenvolvimento americano, por exemplo, foi bombeado pela intervenção estatal, por dinheiro público e pela intervenção do governo, inclusive a inovação tecnológica. Mas eles recomendam que a gente não faça isso. Dizem que a gente não deve fazer isso. Essa é uma diferença importante dos países retardatários, os países que se industrializam depois, com relação aos países os dianteiros do processo, né? Os pioneiros, né? Então você tem isso aí que é um fenômeno muito importante quando a gente olha esses mapas aí da distribuição da riqueza e da produção de alta tecnologia. Quando você olha, quando aparecer, você vai olhar. Quando você olha, tá ruim, né? Bom, quando você olha, isso aí é a produção manufatureira de alta tecnologia. O tamanho da bolha e a cor da bolha diz onde está concentrada a produção de alta tecnologia. E está concentrada na chamada tríade: Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão, leste asiático. É a tríade. Por um acaso, mas não é por acaso, você tem uma contraposição entre norte e sul. Os países do norte, os países do sul. Por isso que se fala muito, né? O corte norte e sul, o conflito norte e sul, né? O contraste norte e sul. Porque esses países, né, de alta tecnologia desenvolvidos estão no hemisfério norte. E o sul é o lugar dos países menos desenvolvidos, né? E a alta tecnologia está concentrada onde? Nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, na China, na Europa Ocidental, no Japão, nesses países do norte. Assim como está
a produção dos serviços. Esse aqui é um dos serviços que mais cresceu nos últimos 30 anos. 20, né, para ser realista. 20 anos. As comunicações, um serviço de alta tecnologia, em que uma parte é industrial, outra parte não é industrial, é venda de puro serviço. Industrial quer dizer vender o computador, vender uma máquina, vender um telefone, né? O que você ganha na venda de serviços de comunicação, de informática, não é com a venda de equipamento, é com a venda do serviço. Aliás, qualquer um vê isso quando vai comprar um celular, né? O celular vem de graça porque o serviço aqui é importante, né? O serviço que é o elemento importante. A internet é uma das coisas que revolucionou praticamente o mundo produtivo e o mundo dos negócios. E que se multiplicou em 20 anos. Em 20 anos estourou. E só podia ser assim porque só nos 20 anos é que se transformou numa empresa privada. Até 1994, 5, a internet, aquilo que a gente chama de internet, era um investimento governamental americano. Mais do que governamental, militar. Até 1994, mais ou menos, a internet não chamava internet, chamava-se ARPANET. Era um departamento do Exército que fazia uma pesquisa de comunicação a longa distância e transferência de dados. Era uma coisa que ligava serviços militares e algumas universidades. Em 1990, por exemplo, eu utilizava na universidade uma coisa que chamava BitNet na época. Era a avó da internet. Era um negócio primitivo, não tinha esse negócio de browser, de botar o dedo, botar o mouse, etc. Era tudo digitando o comando, send isso, send aquilo, file, não sei o que. Tinha que digitar toda a programação para ela fazer, transferir arquivos, escrever para as pessoas. Isto funcionava ligando as universidades e os centros militares de pesquisa nos Estados Unidos. Daí, depois de 94, é que se privatizou e expandiu-se enormemente, porque já tinha pago toda a pesquisa, já tinha desenvolvido toda a tecnologia, e aí era vender. Quando passou para a era de vender, privatizou. E explodiu. Explodiu, você vê aí, isso aí é um quadro da expansão dos usuários de internet no mundo de 91 para diante. Se você vê aí, até 92, 93, 94, o crescimento é assim, né? Porque era só um mundo militar, acadêmico e algumas empresas. Quando, depois de 95, 96, depois da privatização começar a dar os seus resultados, a curva muda, né? Dá um salto, né, de usuários. Este é um dos negócios que mais cresceu no mundo, não só como negócio, mas como ferramenta para outros negócios. É isso que permite, por exemplo, que todos os mercados financeiros do mundo funcionem abertos e interligados 24 horas por dia. Quando a Bolsa de Nova York fecha, a de Tóquio está abrindo. E os caras que operam isso aí funcionam 24 horas por dia. Aliás, muitos desses operadores de bolsa costumam dobrar dias acordados, à base de muito café e muita droga, muita cocaína. Não, sim, mas claro, o mundo do mercado financeiro é movido a drogas de altíssima... Não, mãe, o rebite é coisa de caminhoneiro. Os caras funcionam com coisa muito pior. Rebite tomava eu. Tomei bastante. Tomei bastante por vários motivos. Vou mostrar um outro. Isso aqui são os domínios ou os .com do mundo, os hospedeiros, né, de instalação de internet, que também a curva é a mesma. São os provedores de serviços, né, de internet que vão crescendo enormemente. E onde eles crescem? Os vendedores de serviços mais importantes, isso aqui é o serviço de comunicação e como eles vão crescendo também ao longo. Comunicação que é feita basicamente via satélite e internet, né? O satélite é o elemento estratégico da comunicação, né? E basicamente isso é americano. Os maiores provedores de serviços, os países que mais vendem serviços no mundo. Não vendem máquina, automóvel, etc., né? Vendem serviços. Serviço inclui isso, por exemplo, serviço de comunicação, inclui, por exemplo, serviços financeiros, fretes, seguros,
financiamento, serviços bancários, serviços jurídicos, né, de assessoria, consultoria. Serviços incluem, né, todo esse universo. Os maiores vendedores de serviços no mundo, obviamente, estão nos Estados Unidos, de longe. Né? Depois vem o Japão, a Alemanha e assim por diante. Né? Não, o Brasil nem está aí porque não é um grande vendedor de serviço. O único país de terceiro mundo que poderíamos chamar aí que entra nisso aí é a Índia, porque ela tem um serviço de satélite próprio e tem uma indústria de informática própria. E mais, ela tem uma indústria de cinema própria. Uma indústria de cinema importante, financiada pelo Estado. Né? O tal do Bollywood. Né? Ela difunde uma visão diferente, mais ou menos diferente, né, da visão americana. Mais ou menos. Também não vamos exagerar, porque não é tudo isso. O desenho animado. Exatamente. Aquele que ambos os Estados Unidos praticamente perdeu com as defasagens lá da Walt Disney, né, da Disneylândia, que era um parque de diversões que tinha um estúdio de cinema e que trabalhava... Os japoneses compraram o sonho americano. Eles compraram aquele sonho e passaram, agora estão passando do sonho japonês. Foi o maior susto dos americanos, há uns 30 anos atrás, foram quando eles descobriram que os japoneses estavam comprando os Estados Unidos. E principalmente comprando aquilo que era conhecido como a imagem do sonho americano, na indústria do entretenimento. Né? Falou, pô, eles estão comprando o sonho americano, né? Não dá. Daqui a pouco todo mundo vai... o Pato Donald vai ter olho puxado. O Mickey, né? O Mickey vai falar arigatô, né? Então vai ficar meio esquisito. Mas esse movimento, então, vai transformando o capitalismo num jogo de norte e sul. Essa caricatura é uma caricatura do fenômeno chamado globalização, que é o resultado desse processo. Né? Quer dizer, o norte, os caras lá no norte tomando uma fresca, né? E jogando carvão para comer o mundo de baixo. Né? Essa é uma caricatura engraçada, que achei engraçado, sobre o que significa a globalização do ponto de vista geográfico. Né? E isso aqui, tem dois mapas que eu peguei para mostrar como é que o mundo mudou ou não mudou. Não é? No que ele não mudou, porque nós vimos que ele mudou aí na localização dos produtos, na transnacionalização das fábricas, assim por diante. Tem algumas coisas em que ele não mudou muito. Essa fratura norte e sul não mudou. Ela já era verdadeira em 1950. Opa, passou? Pulou? Ele está rebelde, esse aparelho aqui. Em 1950, a repartição da riqueza mundial era mais ou menos essa. As bolas grandes, né, significam concentração da riqueza. Né? Onde ela está? Mais uma vez, é na tríade. Em 1950, ainda tinha uma bolinha ali, que era a chamada União Soviética. Em 1950 existia a União Soviética, que tinha uma concentração de riqueza importante ali. Então você tinha Estados Unidos, Europa Ocidental e União Soviética. O que acontece? Isto é a distribuição da riqueza mundial, onde é que estão os ricos e os pobres, onde está a grande concentração de riqueza e a pequena. Em 1950, o Japão já está começando a aparecer. Vejam bem, o Japão começando isso é 1950, eu repito. O que tinha acontecido em 1945? Em 1945 a Europa foi destruída. Destruída. Tinha pedra em cima de pedra e só pedra. Foi reconstruída e já era esse centro de riqueza. Em 1950, 5 anos da reconstrução. E o Japão não só tinha sido destruído, mas tinha levado uma bela bomba atômica, né? E humilhado. Destruído e humilhado. E já estava recomeçando a reconstrução em 1950. Já é uma bolinha aparecendo lá. Em 1998, passa o meu. Aí. Em 1998, a tríade está muito mais clara. Estados Unidos, Europa e o leste asiático. O leste asiático agora é Japão, China e o resto da Ásia significa, basicamente aí, Coreia,
Taiwan, Tailândia, Singapura, Hong Kong, não é? Porque Hong Kong não era a China até pouco tempo, não é? Agora já é China. Então, a divisão, nesse ponto de vista da divisão da riqueza, continua a mesma. O mundo mudou em muita coisa, não nisso, né? Não na repartição da riqueza. O que nos dá, passa o meu, a produção manufatura de tecnologia, eu já mostrei para vocês. Fratura numérica, tá, chega. O que nos leva àquela metáfora, àquela imagem que nós comentamos agora há pouco sobre os países retardatários e os países pioneiros, avançados, né? Os que se industrializaram o mundo e os que começaram na frente, e aqueles que vieram atrás. Tem três ou quatro gerações, século XVIII, começo do século XIX, e tomaram conta do mundo, a Inglaterra em especial, claro. Não só tomou conta do mundo, que foi o país industrial que primeiro, né, fez a sua revolução industrial e depois dominou o comércio do mundo, com a sua marinha e com o seu comércio internacional, a França, Bélgica e assim por diante. Mas basicamente esses três países. Depois você tem uma segunda geração de países com desenvolvimento tardio, ou desenvolvimento depois dos pioneiros. A Alemanha e os Estados Unidos. A Alemanha, inclusive, porque só passou a existir como país no final do século XIX, 1870, só unificou, não é? Em 1870. Antes era uma série de reinos separados, né? Com um maior, um mais dinâmico, que era a Prússia e tal, mas a chamado Reino da Prússia, né? Mas o resto tudo separado. Uma ligação que era cultural, linguística, tradições, etc., mas não tinha uma ligação política, não era um país. Passa a ser um país e em breve já se transforma num dos pioneiros da industrialização do mundo. Quando chega em 1900, a indústria do mundo já não estava na Inglaterra. A Inglaterra já não era, antigamente se chamava, né, a oficina do mundo, né, que fornecia bens industriais, né, já ouvi desse ponto de vista. Então esses são os países de industrialização tardia. Como é que eles se industrializaram? Com muito dinheiro público, muita intervenção estatal. Os americanos construíram, não vou entrar em detalhe isso, porque agora que isso é assunto para muito tempo, né? Os americanos conseguiram puxar o carro da inovação, da industrialização, do desenvolvimento, através da intervenção pública, de muita intervenção do governo para puxar os negócios privados. A Alemanha também foi. E dando calote, claro. Isso foi uma história interessante. É uma história interessante que está num dos capítulos que eu mandei para vocês. É um livro que eu estou... Vai ser... Já deve estar saindo no meio do ano agora, que eu fiz. Um dos capítulos é sobre como é que os americanos foram os primeiros caloteiros do mundo. Calote da dívida externa. É uma história muito interessante, porque é o jeito como o governo americano financiou o desenvolvimento. Não era o governo federal. O governo federal, não. O governo federal ficava na moita. Os governos estaduais, porque os Estados Unidos são um país muito especial. Os governos estaduais lá são muito fortes, são muito importantes de todo ponto de vista econômico, administrativo, etc. Até hoje. Hoje não tem uma lei penal igual nos Estados Unidos. Tem alguns países, alguns estados têm pena de morte, por exemplo, outros não. Quando um cara é preso na Flórida, para ele ir para Nova York, se tiver aqui porque fez também um crime em Nova York, tem que ter extradição. Porque são sistemas, eles chamam de extradição. Gosta disso. Tanto que os criminosos aproveitam. Eu vou fazer um crime, um assassinato na Flórida, se eu for preso em outro lugar, tu vai ter que fazer todo um processo para eu ser... A Flórida tem pena de morte, né? E aplica, né? Texas também, então, matam bastante. Não tem uma lei penal nacional, tem leis estaduais. Leis fiscais, de cobrança de imposto sobre venda e tal, também estão regulações. Sabe? Os sistemas escolares são estaduais e locais. São governados, né, por agências estaduais e locais. Então tem uma importância muito grande dos estados, não é? Cada estado tem uma Assembleia Legislativa, uma Câmara de Representantes e um Senado. O Obama, por exemplo, foi senador em Illinois, no estado de Illinois. Senador no Senado estadual, antes de ser
candidato à presidência, tudo isso que ele foi no nível federal. Não é? Então, acho que o único estado que só tem um, que é unicameral, que não tem duas câmaras, representante e Senado, acho que é Nebraska. O resto é assim. Funcionam como estados, os estados funcionam quase como países. Então, no século XIX, isso era ainda mais importante. Os estados, os governos estaduais, fundavam empresas, eles chamavam de corporations, public corporations. Eles licenciavam empresas para fazer determinadas obras públicas, construir pontes, canais, ferrovias, né? Estação de água, purificação de água, tudo quanto era serviço de utilidade pública, para a infraestrutura do desenvolvimento, né? Para desenvolver, né, o país. E faziam isso como? Pegando dinheiro emprestado na Europa. Então, os investidores ingleses, franceses, belgas, holandeses, alemães, sei lá quem, emprestavam dinheiro para os governos estaduais e para as empresas que eles criavam, para criar essa infraestrutura. E foi assim que eles criaram todas as ferrovias, os canais, distribuição de água e depois as usinas de geração de energia. Era assim, com essa dívida. O que aconteceu lá para 1840, mais ou menos 1840? 1840 eles deram calote. Resolveram não pagar ninguém. Mas não pagaram mesmo. Deram calote. Até 1890 os americanos eram considerados párias na Europa. O passaporte americano valia menos que um brasileiro. Muito. 1890, mais ou menos. Quem recuperou isso aí foi um banqueiro chamado Morgan, que recuperou a prestígio americano lá. E o governo federal ficava muito, não é comigo, não sou eu. São os governos estaduais que fizeram a dívida. Estaduais e locais, né? As municipalidades, que faziam as dívidas. E depois não pagavam. Não pagavam e falaram, então vem cobrar. Como? Vem cobrar como? Não tinha como. Não é? Mas durante muito tempo o crédito dos americanos na Europa ficou parado. É que eles não estavam utilizando, porque já tinham utilizado para fazer tudo aquilo. Já não precisavam mais, já tinham desenvolvido e criado, já tinham dado o arranque. E a partir daí foram aproveitando o arranque. Isso foi uma história de desenvolvimento através da intervenção estatal. Depois eles fizeram isso de novo no final do século XIX de outro jeito, com governos estaduais e governos federais estimulando a construção de ferrovias e de escolas. Como é que o governo federal estimulava a construção de ferrovias? Um estado, se olha assim, o mapa americano, é uma rede de ferrovia que parece uma teia de aranha. Isso foi construída todo lá na virada do século, final do século XIX, começo do século XX, com o dinheiro público. Como? Dinheiro público indireto, financiamento público indireto. Como? O governo federal era o maior proprietário de terras do país. Tinha terras que eram propriedade do governo federal. O que ele fazia? Ele doava para uma empresa para abrir uma linha de estrada de ferro, que saía lá de uma cidade do oeste, né? Da costa leste, lá, ou do meio oeste, lá do leste americano, né? Em direção ao interior, o oeste, a marcha para o oeste. Né? Saía de uma cidade para uma não cidade, porque ia para um lugar nenhum. Pô, esse era o tipo de negócio que nenhum capitalista ia fazer, né? Porque não tinha mercado. Saía de um lugar onde tinha uma cidade para um lugar onde não tinha coisa alguma. Era isso. Então não tinha um mercado prévio para compensar esse negócio. Como é que uma empresa ia fazer isso? O governo dava terra para eles. Dava ao longo da ferrovia uma mancha de terra enorme. O governo americano, para a construção de ferrovias e escolas, doou o equivalente ao território da França para empresas, para elas montarem isso. O território da França, um volume enorme de terra. Dava terra para a empresa. O que a empresa fazia com a terra? Ela pegava essa terra, vendia, loteava, dizendo que ali ia passar a ferrovia. Valorizava já a terra, né? Ou então utilizava, ela tinha também o direito de utilizar o solo e o subsolo, a madeira, de vender essa madeira, né? Fosse ela qual fosse. O subsolo, os minérios, o que achasse. Então, isto foi fazendo o país marchar para o oeste e construiu grandes fortunas, as fortunas das ferrovias e as fortunas dos investidores em terras e em ferrovias, os especuladores. Era um verdadeiro faroeste mesmo, de corrupção, de bandidagem, etc., e de grandes fortunas. Os grandes barões, chamados barões ladrões,
É uma expressão que os americanos usam para falar dos ricaços americanos do século XIX. Eles chamam de robber barons, né? Os barões ladrões. Eram esses caras que fizeram dinheiro assim. Foi assim que surgiu os grandes capitalistas americanos. E assim também que eles criaram a marcha para o oeste, as ferrovias, as grandes universidades do interior, né, que eram criadas também com doação de terra do governo federal para os governos estaduais e municípios, né, e foi expandindo assim. Era expansão via Estado. E no século XX eles continuaram com essa política de promover o desenvolvimento com a intervenção estatal. Como? A guerra. Toda a indústria americana moderna, aquela que surgiu, que deu salto, os americanos viraram o grande centro do mundo, financeiro, econômico e tal, depois da guerra, por um motivo muito simples. Era o único país que tinha ficado inteiro, né? Nunca foram bombardeados. Ao invés de serem destruídos, eles se construíram na guerra. Fizeram dinheiro na guerra. Né? E fizeram como? Com uma indústria de guerra, com dinheiro público a financiar a pesquisa, a inovação e assim por diante. E o que eles fizeram depois da guerra de 45? Toda a indústria moderna foi construída, americana, foi construída com dinheiro do governo federal para financiar a pesquisa e o desenvolvimento. Encomendas do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da NASA e da Agência de Energia Atômica, que agora chama-se Departamento de Energia. Era dinheiro militar para grandes projetos. Por exemplo, desenvolver a indústria de aviões, que é americana. Hoje tem um concorrente que é a Airbus, né? Que é europeu. Mas a grande indústria de aviões sempre foi americana. E para quem ela vendia? Para o governo. Até 1990 e pouco, 90% da venda de aviões da Boeing, da Lockheed, da Douglas, era para o governo. E era venda militar e para o correio, sistema de correios. Os correios eram grandes compradores de aviões. Era isso, compra do Estado. Tanto que toda a indústria de aviões americanos é desenvolvimento de aviões militares que viraram civis. Vocês já ouviram falar no Boeing 747? O Boeing 747, avião civil, né, de transporte de passageiros, carga, etc. O Boeing 477 é um desenvolvimento do B-52, um bombardeiro. Então todo o projeto, o protótipo, o gasto, né, para produzir o avião, que custa caríssimo, né, o desenvolvimento do avião, o gasto de tecnologia, de pesquisa, de produção do protótipo para ver se vai dar certo, é o caro. Depois sai barato reproduzir, né? O gasto do Boeing foi o gasto do B-52, que era um avião que o exército, a aeronáutica americana comprava. O DC-10, o outro modelo americano comercial, né? O DC-10 era um avião chamado Douglas, que era um bombardeiro da Segunda Guerra Mundial. Foi desenvolvido para fins militares e depois virou civil. O sistema de correio Federal Express, isso que chama-se FedEx, né? Federal Express, tal, que é um serviço de distribuição de correio para os Estados Unidos inteiro. Era um projeto militar, um projeto Tiger, inventado durante a Segunda Guerra Mundial para distribuição de comida, correspondência, etc., para o mundo inteiro, porque os americanos estavam espalhando soldado para o mundo inteiro. Eles desenvolveram a tecnologia de transporte, de código de barras para a identificação dos objetos. O código de barra foi uma invenção desse projeto Tiger, que funciona naquela cidade do Elvis Presley. Como chama? Cidade do Elvis Presley, no Tennessee. Memphis, né? Memphis é o centro do Federal Express, que é no centro geodésico dos Estados Unidos para distribuição do correio. Tudo isso foi desenvolvido como uma aplicação militar. A indústria de computação nos Estados Unidos, de informática, foi desenvolvida pelos militares. Todas as fábricas, grandes fábricas americanas, desde a IBM até a HP, o Escambau, foram criadas como fornecedora dos militares, de serviço militar. E aí criaram toda a sua tecnologia, depois se transformou em produto barato para vender para civis. Mas todo o gasto pesado foi feito com ar. Tratamento de câncer, tumores, etc., que é baseado em energia nuclear, foi desenvolvida como um subproduto, uma descoberta lateral da pesquisa militar para a bomba atômica, o projeto Manhattan. E aí desenvolver toda a indústria de farmacêutica, de diagnóstico, de trato de tumores, né?
que é da medicina avançada americana. Os fármacos, os anti-hemorrágicos modernos, etc., vacinas, antibióticos, foram desenvolvidos para fins militares. Então, o investimento governamental para desenvolver os Estados Unidos foi fundamental. Por que eu estou entrando em toda essa história? Estou fazendo um quadro rápido de como isso foi importante na história americana. Porque é essa história que ele disse que a gente não pode fazer. Por isso que é importante essa expressão do List, desse coreano, né? Jogar a escada fora. Eles nos dizem para não fazer o que eles fizeram, mas fazer o que eles dizem que a gente deve fazer. Então a gente não deve ser protecionista, não deve ter uma tecnologia produzidas, né, por demanda estatal, não deve ter uma política de desenvolvimento empurrada pelo Estado, porque isso não pode, isso não é assim que se desenvolve, porque foi assim que eles se desenvolveram. A Índia, o Brasil, a África do Sul, os chamados BRICS, etc., os países que estão tentando fazer esse salto, é convencê-los de que este é um caminho improdutivo, que o estatismo leva à obsolescência, leva à aplicação danosa dos recursos, não é eficiente, o mercado é muito mais eficiente. Então você tem que liberar os mercados, abrir os mercados e deixar que as empresas façam esse serviço de desenvolvimento. As empresas, o mercado, a livre iniciativa, não o Estado. Tire o Estado de tudo, do estímulo, da produção, da regulamentação, de tudo. Reduza o Estado, porque as empresas... E, no entanto, eles fizeram o contrário. E só o contrário é que permitiu que eles fossem o que são. Mas isso aconteceu com a Inglaterra também. No século XVII, a Inglaterra proibia que artesãos especializados, ingleses, fossem trabalhar no exterior. Proibia. Sabe por quê? Porque naquela época, quem desenvolvia as máquinas e os processos de produção não eram cientistas, sábios, filósofos. Eram técnicos bem treinados, eram artesãos, mecânicos, inteligentes, espertos, produziam inovações, maquininhas, ferramentas, teares, máquinas agrícolas, etc. E esses caras levavam conhecimento onde? Na cabeça, né? Eles proibiam artesãos de irem para o exterior. Proibiam a exportação de máquinas inglesas para a Europa continental, para a França, para a Alemanha, etc. Por quê? Exportar essas máquinas inglesas, elas podiam lá ser copiadas. Engenharia, o que hoje a gente chama de engenharia reversa, né? Desmonta a máquina para ver como ela funciona e monta outra, né? O que os japoneses fizeram depois com muita eficiência, não é? Então, a Inglaterra também utilizou... A Inglaterra se protegia da importação de produtos europeus, vigiando os seus portos e impedindo a chegada de navios estrangeiros para trazer produtos do continente. Se protegia. E, aliás, nem precisava muito, porque era uma ilha quase inacessível. Hoje, para você ir da Europa continental para a Inglaterra, é um inferno. A não ser que você vá com aquele trem. Está lá o avião, né? Mas se você for com navio, por exemplo, ainda hoje aquele canal ali, dependendo do tempo, vira um inferno, né? A neblina, o balanço e assim por diante. Se você imagine isso no século XVI ou no século XVII, era inacessível. Inacessível. Mesmo assim, eles tinham uma política de vigilância dos portos para impedir que os barcos continentais chegassem lá com produtos da Alemanha, da França, da Bélgica, da Holanda e assim por diante, para proteger o seu mercado interno. A monarquia inglesa era extremamente protecionista, mercantilista, intervinha mesmo, né? Nada liberal, nada de liberalismo. O Estado americano abre os outros, não abre o deles. Primeiro que eles já saíram na frente, o controle... Por exemplo, por que eles têm uma das grandes batalhas do Estado americano hoje, nas negociações mundiais, não é a venda da... também, eles impõem dificuldade para a venda de produtos agrícolas. O Brasil vendia algodão, laranja, uma série de coisas que eram embargadas pelos Estados Unidos. Tem muita negociação dura nesse campo.
Mas não é esse o campo principal de conflito dos Estados Unidos com esses países. É o chamado negociação dos direitos de propriedade intelectual. Pirataria, ou cópia, ou desenvolvimento que eles chamam de incremental. Pegar alguma coisa, copiar e desenvolver um pedacinho. Aquilo que faz parte da tecnologia da inovação. Todo país que quer inovar começa imitando. Imita, inova um pedacinho, vai aprendendo e aí inova mais. Esse é o... Essa é a negociação mais dura do momento. O das tais propriedades, os intangíveis, que é o negócio de fluxo de capitais. Intangível é chamado aquilo que não é mercadoria que entra e sai, que você pega na mão. O trigo, o aço, etc. Mas aquilo que funciona, a circulação dos capitais, dos juros, dos empréstimos, dos seguros, etc. Né? Que você paga por um serviço que, na verdade, existe só no ar. Não é? E a propriedade intelectual. Essa é uma negociação dura. Os Estados Unidos tentam forçar todos os países, como o Brasil, a Índia, a China, o diabo, a adotarem políticas duras de repressão ao que eles chamam de pirataria. Ou de cópia... Hã? Vendia a planta do aparelho. Aí esse troço aqui era fabricado lá em Taiwan, mas o lucro maior ficava... O lucro é quem faz o desenho. O lucro importante é do desenho. Nessa máquina aqui, naquela, num computador, o produto industrial, quer dizer, o produto da fábrica de produzir o gabinete, a placa, o chip, a pastilha, etc., é o mais barato. É o mais barato. O caro mesmo é o desenho, a concepção. O desenho não só o design, quer dizer, a arte da máquina, a aparência, mas o desenho dos circuitos, da lógica, etc. Aí está o filão, o filé mignon da coisa. E isso é protegido com unhas e dentes, porque é daí que sai uma grande parte do equilíbrio das contas externas americanas. É aí que eles ganham muito dinheiro. E é aí que as empresas americanas ganham muito dinheiro. Elas ganham com venda de tecnologia, licença de fabricação, royalty, tecnologia, com venda de desenho de marcas, trademark, o nome da marca, o nome Nike, ou o nome McDonald's, isso rende. O McDonald's é uma franquia, cobra pelo uso do nome, né, e impõe certas regras de execução no mundo inteiro. Mas é a venda de um nome, de um logotipo. Não é mais que isso. A Nike é a mesma coisa. E a venda dos produtos é a venda do desenho, não a venda do produto propriamente, que às vezes, inclusive, é feita fora dos Estados Unidos. Grande parte da indústria de informática americana é feita fora. Fora uma ou outra empresa, Dell, não sei o que fabricam muito internamente. Mas a maior parte faz como é que é? Eu não sei se a gente pode usar toda... Porque tem muita gente que diz o seguinte, olha, já passamos para a era para a sociedade do conhecimento ou a economia do conhecimento e isso... Não, isso é importante no seguinte sentido, é sobre isso que se cobra muito lucro, sobre isso que se obtém muito lucro. Esse é um nervo importante do capitalismo, né? É sobre isso que se ganha muito. Mas não é só sobre isso. O capital financeiro, por exemplo, não é só isso. É a cobrança do direito, por exemplo, a cobrança do uso do dólar em negociação internacional. O dólar é a moeda com a qual você faz compra e venda no mundo inteiro. Não é? É essa, a moeda internacional de compra e venda é o dólar. Não é? Quem imprime o dólar é o Banco Central Americano, Federal Reserve. São eles que imprimem o dólar. Então eles têm um ganho também com o manuseio, o gerenciamento da própria moeda e do sistema de crédito. Isso, por exemplo, não é só tecnologia, isso é poder. Né? É a implantação de uma moeda como moeda internacional, dos seus bancos como os bancos internacionais. Né? Então você tem um capitalismo que você pode chamar de informacional ou de cognitivo, etc., porque depende muito disso, não é? E um capitalismo que é tipicamente financeiro. Né? Bom, a tendência eu não sei. Pode ser que sim, isso depende muito da resistência dos outros países. Nada impede,
por exemplo, ou nada impede. Nada impede que essa situação de dependência, de subordinação às regras americanas de direito intelectual, mais adiante seja revertida, que alguns países resolvam não obedecer esse tipo de limitação. Os americanos fizeram com o leste asiático, durante 1945 até 1980, sobretudo, uma política diferente do que eles fizeram hoje, fazem hoje para os outros países e fizeram para a América Latina. Nessa época, entre 45 e 80, quando estava sendo reconstruído o leste asiático, reconstruído o Japão e as suas ex-colônias, a Coreia era uma colônia japonesa, Taiwan também, é uma ilha que era colônia japonesa, era a área do Japão, não é? Esses países estavam sendo reconstruídos no pós-guerra. O que os americanos fizeram com esses países? Eles toleraram mesmo, que esses países copiassem, pirateassem. Coreia, Japão, etc., mandavam os japoneses e os coreanos lá para os Estados Unidos, para as fábricas americanas, trazer coisa americana, as plantas das máquinas, aprender como é que fazia e tal. Chegava lá, copiava, fazia uma inovaçãozinha lá e vendia. E eles vendiam onde? Nos Estados Unidos. Grande parte da indústria japonesa, da indústria coreana, até muito recentemente, vendia a maior parte da sua produção no mercado americano. No mercado americano. O grande comprador da Coreia, o primeiro comprador, Estados Unidos. O segundo, Japão. São esses dois grandes países. Mas Estados Unidos em primeiro lugar. E os americanos toleravam. Faziam vista grossa para o que eles chamam hoje de pirataria. Por quê? Porque era um interesse desenvolver aquela região que era geopoliticamente preocupante. Estavam os comunistas ali, né? A Coreia era uma área de disputa com os comunistas. Taiwan também. Taiwan era a disputa da China, Chiang Kai-shek, nacionalista, contra os comunistas. A Coreia, até hoje, é um país dividido, estava vizinho da China. E o Japão era o quartel-general dos americanos no leste asiático. Eles tinham que desenvolver aquilo lá e tolerar alguma coisa. Não é? Hoje eles não fazem isso, não faziam isso com outros países e não farão. Não vão mais fazer. A Índia construiu toda uma indústria farmacêutica na base da construção de uma indústria que não respeitava restrições americanas. E é uma das maiores indústrias farmacêuticas do mundo hoje, a Hindu. Não é? Eles fizeram isso também na área de informática, mas mais na área de software, não de hardware. E o Brasil fez com a história, o conflito dos genéricos. O conflito do tratamento de AIDS, a produção do tal, e dos genéricos em geral também, para toda a produção. Esse da AIDS foi o que mais foi mais badalado, né? Foi mais, virou um tema importante. Esse foi. É que isso, inclusive, bom, por vários motivos, sensibilizava mais a opinião pública. Por incrível que pareça. Foi o que, de certo modo, enfraqueceu a posição americana. Porque mostrava muito a história, né? O que é que vale mais, a vida humana ou o lucro dos laboratórios, né? E por que esses laboratórios têm que ter um lucro sobre um investimento, inclusive, que não era deles, que era do governo americano, que era um investimento público. Aliás, não só americano, francês também, o isolamento do vírus do HIV não é uma coisa americana, é uma coisa que foi feita simultaneamente por pesquisadores franceses e americanos, e era dinheiro público. E o desenvolvimento dos remédios, etc., também tinha uma carga enorme do investimento do INH, os Institutos Nacionais de Saúde americano, e do sistema francês de saúde pública, que é enorme também. Então, a grande polêmica é como? Um investimento público para desenvolver esse negócio, depois vocês vão querer que os ganhos sejam monopólio de algumas poucas empresas. E vocês estão submetendo uma epidemia que pode matar uma grande parte muita gente, não é? Para preservar os lucros de algumas corporações. Então, isso gerou uma polêmica que enfraqueceu o argumento liberal, no argumento da proteção também, conhecimento.
uma mercadoria que você compra. Você compra, um laboratório compra uma fórmula para produzir um remédio. Compra uma técnica também, né, um processo. Não é só a fórmula, como é que é a composição do remédio, mas também o jeito como são obtidos os componentes. O processo. O processo é uma descoberta, não é? Dura muito, custa muito. A fórmula custa muito. É um conhecimento que custa muito e rende muito. Então você compra uma fórmula. É uma mercadoria, né? Você comprou conhecimento. O conhecimento é uma mercadoria muito delicada. Vou fazer uma comparação. Eu vou comprar um automóvel seu. Vamos voltar às nossas agiotas. Vou comprar um automóvel da Marina. Ela tem um automóvel que eu quero comprar. Bom, chego lá, não vou comprar sem antes ver, né? Não vou comprar sem antes experimentar para ver se funciona, né? Não vou comprar, se funciona, mas será que não tem alguma gambiarra pronta ali, tá, que vai estourar daqui a 2 meses? No motor? Se é da Marina é pior ainda, né? Falei, vou pegar o meu mecânico e o mecânico visitar, desmontar, olhar e tal, para ter certeza do que eu vou comprar, né? Porque daquilo ali não se espera. Né? Então, muito bem. Aí eu compro. Mas depois que eu comprei, depois de eu ter feito ou um desenho de uma fábrica, um conhecimento, uma fórmula, eu vou comprar de você. Uma agenda, por exemplo. Hã? Uma agenda. Não, eu vou falar de uma coisa que rende muito dinheiro. Cara. Nossa dúvida continua. Vou comprar uma fórmula que ela desenvolveu. Ela vai me vender. Ou um programa de computador, tal, né? Um código. Código-fonte do computador que rende muito. É uma fórmula. O que eu faço? Eu tenho que saber o que eu vou comprar, né? Ela está vendendo uma fórmula que diz que faz isso e aquilo. Será que é isso mesmo? Vou ter que olhar e ver o que é exatamente, como é que é o remédio que ela produziu, o fármaco que ela produziu, qual é a composição, como é que se produziu, como é que ele foi gerado. Tem que conhecer, né? Para comprar. Assim como eu fiz com o automóvel. Tem que conhecer. Chamo lá os meus químicos, tal, todos estudam a forma para comprar. Aí eu compro. E se eu resolver não comprar, hein? Já conheci, meus químicos já dominaram o processo. Falaram, banana para você, né? Vou ficar com isso aí, vou usar. Eu posso não comprar e usar essa mercadoria sem comprá-la. E se eu comprar dela, ela fica com conhecimento para usar, mesmo que eu compre e fique comigo. Então, o conhecimento é uma mercadoria difícil de controlar na compra e venda. Você precisa ter uma polícia especializada e muito dura para controlar o uso, e às vezes nem sempre aquele uso aparece claro. Você desenvolve um outro produto que tem aquele princípio ativo, mas você não revela. Ele está embutido, ou desenvolve, como a Coca-Cola, como um monte de outras coisas que você utiliza e fantasia. O conhecimento ele só vira mercadoria depois que você passa a ter. Conhecimento não é mercadoria. Só passa a ser mercadoria na hora que você escreve um papel e diz, ó, isso aqui... Não, quando ele é codificado, eu comprei dela. Quando eu comprei dela... Você comprou porque existe uma licença. Eu não posso te vender o fórmula do soro caseiro. Não, ela pegou, comprou, tem a propriedade, registrou, sei lá, é propriedade minha. E o jeito como é produzido é segredo dela. Falar, olha, ninguém pode conhecer o jeito como eu produzo, o que é a composição exatamente, e o fármaco é esse. Eu tenho que pagar por isso. E, no entanto, ela pode continuar utilizando depois de eu comprar. E eu posso utilizar sem comprar dela. É o que um país atrasado faz com o remédio. Passa a utilizar sem comprar, sem pagar. E quando compra, isso não impede que um outro país continue utilizando. Então, é uma mercadoria muito difícil de regular, de controlar e de policiar. Por isso que não deveria ser mercadoria. Que é uma desconstrução terrível. Não precisa ser mercadoria e, muitas vezes, a produção dele não foi mercadoria. A produção do conhecimento, não todos os campos e não todo o conhecimento, mas, em geral, fármacos, software, isso sempre foi assim.
Telecomunicações sempre foi assim. E isso depois vira propriedade de uma empresa. Isso é também um outro ponto polêmico. Por que que você vai privatizar uma coisa que foi produzida com recurso que é de natureza pública, né? Qual é o interesse, então, do setor público de financiar um conhecimento que vai ser monopolizado por um agente privado? Vai ser usado por um ator privado, uma empresa. Gente, eu queria fazer uma pergunta ainda, mudando totalmente de assunto. Posso? Quer continuar nesse tema? Então vai antes. Por que é uma mitologia? Porque a maior parte das inovações importantes depende de equipes grandes e de laboratórios grandes, de financiamento de longo prazo. Um artesão não conseguiria desenvolver essas coisas se não tivesse anos e anos de produtos, prototipo, estuda e tal, não sei o quê. Então teria muita dificuldade do produtor desse conhecimento ter controle sobre o processo, porque isso vai custar muito tempo, muito dinheiro, muito equipamento, muita gente. É um investimento muito grande. Uma das grandes invenções do século, um cientista inglês que usou essa expressão, um filósofo inglês usou essa expressão. A maior invenção do século XX foi a indústria da invenção, porque a invenção se transformou numa indústria de grande porte. Sobretudo depois da guerra se gerou aquilo que se chama de Big Science. A ciência já não é mais uma coisa que o cara faz num laboratóriozinho e desenvolve da sua cabeça. Todas as grandes inovações científicas, tecnológicas, depende de muito tempo de desenvolvimento, que custa uma fortuna, manter todo aquele laboratório, aquela gente, etc., durante muito tempo. Depende de desenvolver protótipos, testes e aplicações para saber se aquilo funciona ou não. As invenções são isto, não é? E isso não é feito por um indivíduo, por um artesão, é por um investimento de grande porte coletivo. É um trabalhador coletivo e controlado por um agente privado, não é? Então, a comparação com o artesão que descobre uma máquina de fiar inovadora, um tear novo, uma máquina de arar, né? um arado novo e tal, não sei o quê, é um pouco enganosa, porque aquilo podia ser produzido por um indivíduo isoladamente, não é? Ou mesmo uma teoria física inovadora, uma concepção do modelo do átomo, né, no começo do século XX, podia ser feito pelo Bohr, pelo Einstein, etc., né, isoladamente, gente que trabalhava apenas com lápis e caneta, não é isso? Isso já não é mais verdade, né, nos últimos 60 ou 70 anos. Todas as grandes invenções, grandes inovações, grandes descobertas dependem de equipes grandes, tempo muito grande, né? Um fármaco depende de uma produção de muito tempo, de várias fases de teste, que custa uma fortuna, né? Então, não é bem assim, a metáfora do artesão, ela cabe muito parcialmente no novo mundo do conhecimento. É difícil dizer que esses novos trabalhadores do setor, né, tenham controle sobre isso ou que venham a ter. Eles, na verdade, são uma parte de um trabalhador coletivo, de uma grande máquina, né? Conhecimento deixa de ser
Não, você tem razão. Tem algumas áreas em que isso aí foi um pouquinho diferente. Um pouquinho. Na área de fármacos isso é impossível, visivelmente. Em muitas outras áreas. Nessa área talvez, mas se você ver bem, o investimento que foi feito em você e na sua equipe, no seu grupo de interação, que foi feito pelo setor público para fazer vocês virarem gente. Virarem gente quer dizer, criar esses geninhos que criam essas coisas. Você foi o produto de um investimento público muito grande. Você, a sua equipe, nós, que fomos educados nesse sistema, né? Então você tem um grande investimento também que não existe só pela gente, embora esse setor tenha uma certa especificidade, né? Outros têm também, né? Quer dizer, criação musical. Você pode dizer, bom, tem um elemento de individualização, criação artística, musical, sei lá o quê, que depois é industrializado. E tem até alguma que só vira sucesso porque é industrializado. Senão não vira. Tem um monte de gênio musical no mundo. Mas alguns só serão... Muitos serão, como é que é? Escolhidos, poucos. Muitos serão chamados e poucos escolhidos, né? É mais ou menos isso. Também no terreno da criação... Hã? E alguns são escolhidos sem serem chamados. Você tem nichos assim que são um pouco diferentes. Mas quando você vai ver, o nicho da criação artística é altamente industrial. A presença do indivíduo aí é uma estrela numa constelação. Uma grande constelação. Grande, enorme constelação de fatores, né? Uma grande, enorme. Já estava saindo. Eu queria, não sei se tem a ver, se tiver aqui, se não tiver nada a ver, você fala, vocês também. Eu queria só que falar um pouquinho da relação do capitalismo com as duas guerras. Duas guerras. Não tem nada a ver, tem nada a ver. Não tem nada a ver, isso é tudo engano. Pronto, resolveu. Curto. Não tem nada a ver, isso é tudo imaginação. Só para consolar uma historiadora. Bom, mas a Primeira Guerra Mundial não foi a guerra interimperial. O que os comunistas da época diziam? Que a Primeira Guerra Mundial era o quê? O conflito, né, dos grandes centros imperialistas pela partilha do mundo, né? É o imperialismo e a concorrência interimperialista, né? Isso é o futuro o último estágio do capitalismo. Não era o imperialismo, ou não era essa partilha do mundo entre as potências. A guerra era uma consequência disso. E depois a guerra se transforma numa gigantesca fonte de lucros para uma grande parte dos capitalistas. A Segunda Guerra também, né? E o Tratado de Versalhes? O que tem a ver com a Segunda Guerra? O Tratado de Versalhes era assim, era pegar os alemães, pisar na cabeça deles e falar, agora vocês vão pagar tudo. E fomentar a Segunda Guerra, né? Keynes estava lá, não? O Keynes era um jovem economista que foi como observador do comitê inglês na negociação de Versailles. A equipe inglesa que foi negociar o tratado. O tratado, no fundo, era o seguinte: eram os franceses e os ingleses dizendo como é que os alemães iam ser esfolados. Era isso, não é? Para pagar a dívida, os créditos de guerra e tal. Era isso. Aí foi, o Keynes era um jovem economista que mandaram ele lá para como observador inglês para coisa. E no meio do processo ele saiu denunciando o acordo, dizendo que aquele acordo era um suicídio político da Europa. Que com aquele acordo, o que os ingleses e franceses estavam fazendo era criar uma serpente que iria comer a Europa. A serpente era a Alemanha humilhada. Falou, vocês estão criando uma Alemanha que não vai ter outra alternativa senão se revoltar e criar e levar a civilização pro brejo por conta desse tratado. Ele escreveu um livro chama-se Consequências Econômicas da Paz, em que ele justamente faz essa análise. Ele diz o que a Europa vai ser depois da guerra. Vai ser isso: multidões de explorados, desgraçados, etc., que vão, na sua tentativa de consertar
essa injustiça, vão levar o resto da civilização para o inferno. E quase deu certo. Orra, meu. É mais ou menos como comparar uma bombinha de São João com uma bomba atômica. Enfim, tudo bem. Não estou dizendo que não vai arrasar, mas a comparação... Pelo amor de Deus. Chega.